Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 30. Vamos contextualizar aqui o que estava acontecendo, porque não dá tempo da gente ler todo o capítulo. Mas basicamente Isaías, capítulo 30, foi escrito quando a Síria estava ameaçando atacar Israel. Não era um momento de muita tranquilidade, de muita paz, porque a Síria vinha conquistando muitos povos, então o povo estava sob ameaça. Mas o povo de Judá, nesse contexto, estava buscando ajuda do Egito para se defender. Eles estavam buscando socorro em homens, né? E naquele grupo, naquela cultura, naquela nação que tinha feito parte do passado deles, eles estavam fazendo essa escolha: confiar no Egito ao invés de confiar no Senhor. Se vocês lerem e estudarem, acredito que vocês vão fazer isso em breve, né, na casa de vocês, vocês vão entender que o capítulo 30 mostra a dualidade entre a fé e a obediência. A gente consegue notar aqui o dilema que acontecia no povo, que muitas vezes oscilava entre buscar a orientação divina e buscar soluções humanas para os seus problemas. Quem nunca, né, igreja? Quando estamos passando por problemas, muitas vezes nós vamos buscando todas as soluções, vamos na força do nosso braço, fazendo aquilo que nós entendemos que é o melhor, e se não dá certo, a gente lembra: poxa, pode ser que o Senhor me ajude nessa aflição. Nós somos humanos. Só que aqui eu creio que é um alerta para nós, né? Isaías vem exortando o povo, na verdade, a confiar no seu Criador em tempos de adversidade. Então, no tempo da adversidade, muitas coisas acontecem. No tempo da adversidade, coisas preciosas e riquíssimas acontecem conosco, só que nós precisamos estar atentos a isso. Nós estamos na geração da impaciência. Fala assim comigo: impaciência. Nós não estamos tendo paciência para coisas básicas e rotineiras do dia a dia. Nós queremos as coisas rápidas, nós queremos que as coisas sejam feitas inclusive no nosso tempo, do nosso jeito. Então, muitas vezes pegamos e fazemos na força do nosso braço, fazemos do jeitinho que nós acreditamos que precisa ser feito, porém, poucas são as vezes que nós notamos o quanto estamos sendo teimosos e desobedientes. Porque muitas vezes a gente até sabe o que fazer, mas nos esquecemos. Muitas vezes nós sabemos o passo a passo, a palavra nos dá esse passo a passo, mas fazemos na força do nosso braço, sim ou não, igreja? E por que fazemos isso? Porque também somos impacientes, e não só esse povo, porque somos desobedientes e não só eles. Então, nesse tempo da adversidade, o que era necessário ali era vir à tona uma paciência em Deus para esperar, que não foi visto nos homens, mas foi visto em Deus. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que Deus teve paciência em esperar o arrependimento do povo, apesar da teimosia e da desobediência. Então você imagina, era o povo que estava na adversidade, não era Deus. E Deus estava ali aguardando para ver quando eles iriam notar que a segurança deles não estava no Egito, que a segurança deles não estava em seus planos, mas estava em Deus. Deus estava aguardando uma mudança de postura da parte do povo. Deu para entender até aqui? Contextualizei vocês? Glória a Deus. Agora vamos juntos então, aí no capítulo 30, nós vamos ler juntos o versículo 15, que diz assim, versículo 15: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Deus olha para o povo e fala isso: no arrependimento e no descanso está a salvação. Significa que então o povo não estava tão arrependido assim, porque arrependimento é quando eu caio em si, eu tomo consciência daquilo que eu estou vivendo, eu não quero mais
atrás e eu mudo de direção. Então Deus está falando, se vocês não se arrependem, se vocês não mudam a vida de vocês, não tem salvação. Só que não é só isso, é se arrepender para mudar de vida e descansar. Descansar, o que significa, igreja? Descansar é confiar, descansar é aguardar, porque existe alguém maior do que eu que tem o controle de tudo. Fala amém. Então, nisso está a salvação. Aí na segunda parte o versículo fala, na quietude e na confiança o seu vigor. Em algumas versões, a sua força. Nós estamos fracos, muitas vezes na adversidade, porque não estamos quietos e não estamos, como a palavra fala aqui, confiantes. Estamos fracos porque estamos agitados. Estamos fracos porque estamos pensando em soluções. Estamos fracos porque estamos em dúvidas. Porque ficamos buscando uns nos outros para nos fortalecer. Mas o Senhor diz aqui que é na quietude e na confiança que está a tua força. Quem aqui sabe se aquietar? Eu vivi uma experiência no ano passado, junto com a minha família lá no Rio de Janeiro, uma das maiores crises da nossa vida, e eu nunca vi o meu coração tão angustiado, a minha alma tão acelerada, os meus pensamentos tão fora de controle do que naquela adversidade que a gente estava vivendo. E eu comecei a orar, Senhor, nos dá uma palavra, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma direção, porque quando Deus não fala, ou quando nós não estamos prontos para ouvir, a nossa alma vai tentando nos direcionar, sim ou não? E a gente vai ficando louco, porque a gente tenta vir para cá e não funciona, tenta ir para lá, não funciona, busca socorro aqui e não dá certo. E aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Naquele contexto, Deus falou comigo sobre Salmos 4, versículo 4, que falava que eu precisava, num tempo de ira, não pecar. E eu confesso para vocês que eu estava irada, já compartilhei isso aqui. E depois ele fala, ao deitar, reflita sobre isso e aquiete-se. Aí eu falei, caramba, eu tenho mirado, tenho buscado não pecar, né, não fazer nada com a minha ira, as minhas emoções estão agitadas. Quando eu deito, quando eu descanso, eu falo com Deus, eu converso com meu marido, a gente troca ideia sobre o que fazer, mas talvez eu não tenha ainda me aquietado. E eu falei, aqui está uma ferramenta que eu ainda não utilizo. Então, a partir de hoje, eu vou me aquietar de uma forma que eu nunca fiz. E eu me guardei em silêncio, eu me protegi dentro da minha casa, buscando ao Senhor e buscando nele a direção. Então, quando a gente se aquieta, a gente tem força. Quando a gente se aquieta, aos poucos o nosso vigor vem se retomando, porque é no Senhor que está a nossa força, sim ou não? Então é nele que eu preciso me aquietar. Então como eu vou semear em tempo de adversidade? Diga assim, obedecendo. Então obedecendo a quem? A mim mesmo? Não, de jeito nenhum. Eu vou obedecer na palavra. Em tempo de adversidades, eu vou obedecer. Então, eu me arrependo das coisas que eu venho fazendo, eu descanso, eu obedeço e eu me aquieto. Tá claro até aqui, igreja? Agora vamos para o versículo 18. Fala assim, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Meu Deus do céu, o Senhor, ele espera para ser bondoso conosco. Por que ele espera? Porque ele espera o tempo certo, porque ele espera esse arrependimento, essa confiança. Ele espera que nós estejamos buscando esse socorro na adversidade nele. Então a adversidade não significa que automaticamente Deus venha ao nosso socorro. Na adversidade existe a permissão de Deus para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Se você está entendendo, diga amém. Então, se nós não estamos cegos, porque muitas vezes na adversidade a gente fica cego, né? Confusos, né? Cegos. Se nós não estamos paralisados, às vezes até mesmo estamos nos arrastando sem forças
às vezes sem forças físicas até de buscar o Senhor. Não levanta a sua mão, mas quantas vezes num tempo de desafios na tua vida, você fala, nossa, parece que eu estou sem força até para orar. Parece que eu estou sem força até de pedir socorro a Deus. Como assim? Aí o Senhor está lá, ó, esperando o momento de ser bondoso. E por que Ele está esperando? Porque Ele quer ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele quer ser o socorro bem presente na hora da tribulação. Mas se eu não estou buscando esse socorro nele, Ele como um pai está aguardando. Sabe quando você tem filho pequeno e você fala, deixa eu observar para ver onde vai dar. Tá teimando, tô falando que não é para botar a mão, tô falando que não é para ir aí. Deixa eu ver. Sabe quando o pai e a mãe permitem algumas coisas para o filho ter uma experiência? É basicamente isso. Deus olhando, esperando para ser bondoso, mas Ele está esperando o arrependimento, Ele está esperando a obediência, Ele está esperando a nossa quietude, Ele está esperando a gente parar e entender que não é na força do nosso braço nem no nosso jeito. Ele está esperando, trazendo para a nossa realidade, né? A nossa ficha cair. Então, o que o Senhor tem nos pedido, igreja, Bola de Neve, Juiz de Fora, nesse tempo? Continuem obedecendo e semeando. Continuem obedecendo e semeando. Diga amém. O que tem nos impedido, igreja, de semear na adversidade? Uma das coisas que eu vejo é a dúvida. Porque na dúvida, como eu não sei se vou para cá ou vou para lá, eu fico parada e não faço nada. Então a dúvida me impede não só de continuar crendo, mas de continuar caminhando, de continuar semeando. Outra coisa que eu acredito que nos impede de semear é uma necessidade de controle que nós temos. O ser humano tem uma necessidade muito fora da realidade dele, porque ele se ilude achando que ele consegue controlar as coisas e que no seu próprio jeito as coisas vão dar certo. Quantos aqui já se iludiram achando, né, que são o rei e a rainha da cocada preta e a gente mal dá um passo saudável para se manter uma semana? Não é assim que as coisas acontecem. Então, quando nós estamos no controle das coisas, Deus permanece esperando. Deus está de olho em nós, igreja. E Ele está de olho em nós por um motivo. Ele quer ver até onde nós vamos. E Ele quer ver o que somos capazes, muitas vezes, de fazer sem Ele, para aprender. Que coisa, né? Abre comigo Jeremias 17. Depois a gente vai voltar para cá, mas vai lá para Jeremias 17 comigo. Eu falei que nas últimas, 10 pregações minhas, Jeremias 17 surgiu aqui na última vez, inclusive, que eu preguei. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas por que Deus está de olho em nós? Eu quero trazer para vocês aqui, lá no versículo 10, capítulo 17, versículo 10, diz: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Olha que coisa linda. Vamos trazer para a nossa realidade. Num tempo de adversidade, Deus está de olho no que você está pensando. Ele examina a tua mente e Ele examina o teu coração. Então Ele quer saber o que você anda sentindo. Ele passa um filtro em nós. Para quê, pastora? Está lá, ó. Para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Uau! Então Deus está esperando, de olho em nós, para nos recompensar de acordo com a nossa conduta e nossas obras no tempo da adversidade. Então Deus quer saber o que nós estamos fazendo nesse tempo. Deus quer saber onde está a nossa confiança. Ele quer saber se as nossas raízes estão bem firmadas nele ou em nós mesmos, é por isso que Ele nos sonda. E a minha pergunta para vocês é: como está o seu coração na adversidade atual? Se você passar aí um filtro, você mesmo passar um filtro, o que você vai encontrar no teu coração? Agora, e se Deus passar, o Deus que esquadrinha a nossa vida nos mínimos detalhes, o que é que Ele vai encontrar? Porque se o meu coração e o seu é enganoso, imagina
né, na adversidade. Se você ler o capítulo 17 todo, você vai ver isso, tá, gente? Porque a palavra está falando sobre isso. Lá no versículo 9 fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Aqui não está falando assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa na adversidade. Não, ele está dizendo assim, teu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, no tempo bom e na adversidade. Então, se ele nos sonda, o que será, né, que ele encontra? Imagina se ele sonda na adversidade. Então, eu acredito de verdade que num tempo como esse que nós estamos vivendo, muito característico, eu acredito que todos estão passando em adversidades, em diferentes intensidades e áreas, mas num tempo como esse, eu não posso confiar em mim mesmo. Será que você pode falar isso? Eu não posso confiar em mim mesmo. Isso é uma verdade, igreja. Não podemos confiar em nós mesmos, amém? Em nenhuma hipótese. Por mais que você faça, nossa, essa semana eu tô bem, não tive nenhuma crise, eu tô super saudável, nossa, eu tô me sentindo, sabe, animada, eu tô me sentindo aqui cheia de esperança. Ainda assim, não confie em si mesmo, porque o teu coração é enganoso. Agora vamos voltar para onde nós estávamos, para a gente finalizar essa parte, em Isaías capítulo 30, e nós vamos ler o versículo 20 e o 21. Fala assim: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, siga-o. Meu Deus do céu. O Senhor nos permite, amados, viver a adversidade. Ainda que o Senhor nos permita viver isso, Ele está dizendo assim, mesmo nesse tempo, preste atenção, igreja, o seu mestre não se esconderá. Você pode tentar ir para a direita ou para a esquerda, mas vai existir uma voz te mostrando o caminho. O que acontece é que na adversidade nós estamos ouvindo a nossa voz, a voz do nosso coração. Essa voz está num volume muito alto. E quando ela não está num volume muito alto, eu estou ouvindo outras vozes. Então talvez eu não esteja ouvindo a voz da dúvida, talvez eu não esteja ali, como eu falei, buscando controlar a minha própria vida, mas eu estou dando ouvidos ao que outras pessoas estão me dizendo. E num tempo de adversidade, se eu não estou confiável, imagina o outro. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Então como que eu posso pegar a responsabilidade sobre a minha vida e achar que alguém vai saber o que eu devo viver? Não sabemos. Não temos esse poder. Então no tempo da adversidade, eu preciso entender que o mestre não vai se esconder de mim. No tempo da adversidade, o Senhor está comigo e o mais incrível, Ele está disponível e a voz dEle pode ser ouvida por mim. Eu talvez estou tão confusa, estou tão atribulada que não ouço essa voz, mas essa voz fala. Vocês estão entendendo? Essa voz anda falando no tempo da adversidade. Então, quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, existe uma voz que busca te direcionar. A pergunta é, será que estamos ouvindo? Será que nós estamos buscando ouvir essa voz que está disponível para nós, está nos mostrando o caminho? Então, nós precisamos entender que existem muitos aprendizados para serem extraídos na adversidade. O maior deles existe uma voz para me conduzir no caminho. Eu só preciso aprender a ouvir. Tá claro até aqui, né, igreja? Um outro aprendizado que eu acredito que está contido no tempo da adversidade é que nós somos provados para ver se somos cristãos de verdade. É na adversidade que o calo aperta.
Abre comigo 1 Pedro capítulo 1, não sei se tem aí a versão NTLH, Marquinhos, eu vou ler nessa aqui, que fala assim, ó: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Então, num tempo de adversidade, eu mostro o nível da minha fé. No tempo da adversidade, eu mostro em quem está depositada a minha confiança. Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor vai me permitir ser provado para entender o nível da minha fé. Então, tudo aquilo que nós temos vivido no tempo da adversidade tem sido para provar a nossa fé. A minha pergunta é: será que estamos sendo aprovados? Outra coisa que eu entendo é que na adversidade nós amadurecemos. Se nós não entendemos que tempos difíceis nos amadurecem, significa que eu vou continuar andando, né, muitas vezes em círculo e voltando para o mesmo ponto, voltando para a mesma direção. Eu quero ler com vocês agora Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5, fala assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Esse é o objetivo. Quando nós não estamos firmados no Senhor, quando estamos passando por diversas provações, a prova não produz fé e não resulta em perseverança. Mas se ela produz fé, eu colho perseverança, porque em fé eu permaneço, com fé eu continuo, com fé eu me mantenho semeando. Vocês estão entendendo? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Deixa eu voltar para você entender. A perseverança deve ter ação completa para nos amadurecer e nos fazer íntegros. Então, na prova, nós entendemos e aprendemos muitas coisas. É no conflito, é na decepção, é na falta de recursos, é na dificuldade que eu vejo quem é quem e quem sou eu. Porque a gente não só se decepciona com o outro, o que fez ou deixou de fazer. Na hora da dificuldade, nós mostramos através do nosso comportamento, como eu falei, o nível da nossa fé e a maturidade das nossas ações. Se somos maduros, permanecemos crescendo e nos desenvolvendo. E aí o finalzinho fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, quando eu não sei o que fazer, a palavra fala que eu devo buscar a sabedoria, porque Ele dá com alegria, Ele dá para todo mundo. Só que aquilo que eu falei, na adversidade, muitas vezes a gente fica tão cego, tão desesperado, o nosso coração busca tanto esse controle, que eu esqueço que eu estou sendo provada com certeza para amadurecer, para perseverar, e que inclusive nesse processo eu posso contar com uma sabedoria que não vem de mim, mas vem de Deus. Então, quando nós temos ali condições de buscar essa sabedoria, quando não sabemos o que fazer, porque quando a gente sabe, a gente não pede sabedoria. Quando a gente sabe, a gente se acha, igreja, essa é a verdade. Quando a gente sabe o que fazer, a gente faz do nosso jeito. Mas quando nós não sabemos, nós lembramos de buscar a Ele. Eu entendo que como ministério, nós estamos todos passando pela mesma prova. Eu falei aqui que provavelmente muitos de vocês estão passando provas em diferentes áreas, né? Talvez uma prova financeira, uma prova no casamento, uma prova na família. Só que como ministério, Bola de Neve, nós estamos numa mesma prova. Sexta-feira, antes de vir para cá, nós estávamos esperando a Ruth chegar da escola, porque ela estava passando por um simulado.
E o simulado é uma prova que todos são submetidos para entender o nível, né, de conhecimento que eles têm e se estão prontos, vamos dizer assim, para fazer provas maiores lá na frente. Não é isso que acontece no ensino médio? E eu vejo assim, eu vejo e vou repetir, como Ministério Bola de Neve, estamos todos passando um grande simulado. E qual é o objetivo desse simulado, dessa prova, nessa grande prova? Perceber se estamos prontos para as próximas. Perceber se nós estamos prontos para os próximos conhecimentos, para a próxima fase, mas é uma fase de amadurecimento. Quando a gente ouve uma matéria pela primeira vez, nos dá um frio na barriga, sim ou não? Ai meu Deus, que coisa complicada, nossa, acho que esse professor não soube explicar direito, né? Vou precisar me esforçar um pouco mais, é tipo isso. Nós estamos vivendo uma fase onde nós precisamos aumentar o nível da nossa fé, da nossa perseverança para amadurecer, para crescer, para buscar sabedoria em Deus e para viver aquilo que Ele tem para nós. É isso que está acontecendo. Mas nem todos estão sendo aprovados. E se, a minha pergunta para vocês é, e se nesse simulado nós recebêssemos hoje, nesse domingo, um resultado que mede ali a porcentagem do nosso aprendizado e do nosso desenvolvimento na adversidade, qual seria o nosso resultado? Porque eu recebi o resultado da Ruth. Ela é menor de idade, eles enviam para os pais. Ó, nessa matéria ela tá assim, ó, nessa matéria ela tá assim, para a gente ter ideia do desenvolvimento. Agora, né, Ruth? Os resultados estão todos bons, graças a Deus. Mas e se Deus te enviasse? Eu recebi lá no aplicativo, né, no e-mail. Se Deus enviasse para o teu e-mail hoje, o resultado do teu simulado. Olha, Aline, Frizeiro, Celeste, Ruth, todos aqui. Está aqui, ó, a avaliação que eu fiz, esse Deus que está só aguardando, mandaste para você, aqui, ó, a avaliação que eu fiz do teu tempo de adversidade. O que estaria escrito lá? Você estaria acima dos 75%, tipo, ó, permanece, você está bem pra caramba, nem precisa de reforço, né? Se mantenha, ainda ajude os seus irmãos, compartilhe aquilo que você tem aprendizado, ensina os outros. Ou de repente você está aí entre 50 e 75, que é aquele alerta, né? Tipo, uau, dá para passar, né? Mas vou ter que me esforçar um pouquinho. Acho que se eu pegar aqui firme, eu dou conta, eu recupero. Mas fica um alerta para quem está abaixo dos 50%. Porque quem está abaixo dos 50% já precisa de um reforço obrigatório, sim ou não? Já precisa de uma aula particular. Já precisa de um intensivão, porque senão não vai dar conta do que está por vir. Vocês estão entendendo? E o mais incrível disso é que, independente de como está o nosso resultado, nós temos um professor particular, que é o Espírito Santo, que nos ajuda em tudo. Então a gente pode falar assim, ó, essa aqui é a matéria, Espírito Santo. Não estou entendendo nada. Já tentaram me explicar, já falaram 1000 vezes, eu já li, eu já reli, eu já pedi ajuda, mas assim, não entra na minha mente. Eu não estou entendendo por que estamos vivendo isso. Por que como igreja estamos vivendo isso? Por que eu? Por que meu marido? Por que os meus filhos? Eu não estou entendendo. Eu preciso de sabedoria. Aí nós acabamos de ler Tiago, que fala que ele dá a sabedoria. E ele dá com alegria. Então é tipo assim, senta aqui, meu filho, que eu vou te explicar. Basta uma explicação, tu sai de lá como? Entendendo tudo. Uma explicação, uma experiência com Deus é o suficiente para elevar a nossa fé, para nos fazer íntegros no tempo da adversidade e para nos manter ali firmes e semeando. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está entendendo por que você está na prova? Você está entendendo por que Deus está te permitindo? É por amor, igreja. É por amor que o Senhor está permitindo que eu e você venhamos a passar por tudo que estamos passando. Mas posso te garantir uma coisa, é melhor com Ele. É melhor
junto com um professor particular, mesmo que você já esteja aí dos 75% ou mais, é melhor, é mais leve quando Ele está conosco. Mas Ele nos permite passar pelo que precisar para a gente conseguir buscar esse socorro. Abre comigo o livro de Salmos no capítulo 119. Olha que coisa mais linda, que para mim é mais um aprendizado no tempo da adversidade. Vamos comigo lá para o versículo 67. Vamos no 65? Fazer uma introdução, fala: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos, meu Deus. O salmista está falando assim: trata com bondade comigo, me ensina. Senhor, me ensina, fala comigo o Senhor, porque antes de eu passar pelo castigo, antes de eu passar pela aflição, trazendo para o nosso contexto, eu andava desviado, ou seja, eu andava do meu jeito, eu tentava fazer as coisas da minha maneira, mas agora eu obedeço a tua palavra. Sabe o que eu entendo, igreja? Que no tempo da adversidade, nós nos aproximamos de Deus. Quem não lembra de Deus na adversidade? É a primeira coisa que a gente lembra. E é a primeira coisa que a gente faz. Na hora que a coisa realmente aperta, o que nós vamos fazer é buscar o Senhor. Então, na adversidade que nós aprendemos aqui, adversidade, aflição, etc., é que ela nos liga novamente à obediência. E ela nos faz guardar e obedecer a palavra. Então, a aflição é uma peneira. E ela traz, na verdade, uma pressão que nos amadurece para o cumprimento do nosso chamado. Então nós não vivemos uma pressão, um tempo, como eu falei aqui, de prova, porque Deus quer rir da nossa cara, porque Ele acha graça das nossas dificuldades. Não é isso. Ele nos permite passar como uma prensa, com muita pressão realmente, mas é para nos forjar para aquilo que Ele tem para nós. Então, no momento da adversidade, Ele quer que a gente se aproxime mais, que a gente busque mais, que a gente obedeça mais, que a gente semeie mais. Por quê? Porque esse é o objetivo do Senhor. Todos nós aqui temos um plano de Deus para nós. Todos nós temos, na verdade, um grande propósito. Existe um desenho que o Senhor fez para mim e para você. Nós não estamos aqui à toa. Só que muitas vezes a gente se distrai, a gente se perde, a vida nos confunde. E aí, às vezes, a aflição vem para isso. Para nos lembrar quem Deus é, para nos lembrar quem nós somos, para nos lembrar porque Ele nos criou. E Ele nos criou para vivermos de acordo com o chamado dEle. Então essa aflição, voltando, essa prova que fomos submetidos, é para nos forjar, é para nos botar de novo no lugar certo. Diga amém. Pastor Bruno falou ontem, sabe como é que o crente semeia? Ele falou, ele semeia adorando, ele semeia orando, ele semeia dando glória, ele semeia lendo a palavra, jejuando. Quando a gente está na aflição, a gente lembra que a gente é crente. A gente lembra que existem ferramentas que nós não estamos usando no dia a dia, sim ou não? Mas o que é que nós estamos semeando? Agora falando aqui, como filhos maduros, o que é que nós estamos semeando até aqui? Se o que eu devo semear é oração, é jejum, é entrega, é renúncia, é arrependimento, é quietude, será que eu tenho semeado?
Mas a minha pergunta não é para te confrontar, a minha pergunta é para te despertar. Porque ainda que você não tenha semeado até aqui, você escolhe o que vai semear a partir de agora. Talvez eu e você, vivendo tudo que vivemos até o dia de hoje, até, nos ajustando daqui, arrumando um jeito ali, buscando ao Senhor, temos lançado boas sementes, mas o Senhor quer mais. Eu creio que o Senhor nos reuniu aqui, igreja, nesse domingo, porque é um tempo de orar e de crer naquilo que os nossos olhos ainda não viram. É tempo da gente se posicionar e estudar com o nosso professor particular para sermos aprovados, porque os dias são maus. As coisas estão muito difíceis e isso é verdade. É só a gente entrar nas redes sociais, é só a gente ver o noticiário. As coisas não estão fáceis e é verdade. Mas a palavra fala, Jesus falou para nós: no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. Ele disse que teríamos aflições, mas o que ele diz? Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Na adversidade, nosso bom ânimo desaparece. Na adversidade não tem alegria, não tem sorriso, não tem paz. Tudo que é bom, tudo que é um atributo da parte de Deus para nós, tudo que é fruto do Espírito, parece que some, parece que desaparece. Mas na verdade é tudo que nós precisamos na aflição. Então nós precisamos resgatar o nosso bom ânimo para permanecer semeando e sermos aprovados, porque eu creio que essa é a expectativa do Senhor sobre nós, igreja de Juiz de Fora. O Senhor não está nos permitindo passar por tudo isso para nos reprovar. Ele é Pai. Ele não quer ver a gente passar de novo. Ele não quer que a gente se sinta envergonhado. Ele quer nos aprovar. Ele quer olhar para nós e falar: uau, me buscou e me encontrou, se aproximou de mim, amadureceu e olha lá, está pronto para viver o que eu chamei ele para viver. Não estaremos 100%, mas se formos confiantes no Senhor ao longo do processo e contarmos com o Espírito Santo, nós teremos tudo o que precisarmos. Porque não precisamos estar prontos para fazer exatamente aquilo que o Senhor nos chamou. Léo e Paulinha se casaram tem 2 meses. Estavam prontos para casar? Não estão se aprontando no processo? É assim. A gente não cansa de elogiar o que uma esposa não faz na vida de um homem, não é? É isso. Nós, esposas, fazemos muito bem aos maridos, e os maridos à esposa, né, meu amor? É verdade. É isso. É. Então, nós não casamos prontos. Nós não temos filhos e estamos prontos. Alguém aqui fez alguma faculdade de maternidade? Alguma mulher? Algum marido de paternidade? Que nada, né? Quando viu, já estávamos vivendo aquilo, tipo, meu Deus, por que não me contaram? Na verdade, contaram, a gente que não tinha dimensão do que era. E eu não estou falando apenas dos desafios, mas do tamanho amor, né? Que surge, que brota dentro de nós, da maturidade que brota em nós, da aliança que é firmada num tempo como esse. Então Deus não está esperando para que estejamos 100% prontos. Ele está esperando que estejamos disponíveis para Ele nos aprontar. Olha a diferença. E Ele quer estar conosco no processo, amém, amados? Feche os seus olhos um pouquinho. Aleluia. Eu quero falar algo para o teu coração nessa noite. Porque eu creio que o Senhor nos permitiu viver tudo que temos vivido até aqui, nesse propósito de amadurecer, de crescer, de avançar como igreja, avançar como família, de continuar caminhando para realmente cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. E eu sei que o Senhor tem nos chamado e tem nos incomodado, como eu falei, para orar sobre aquilo que nós ainda não enxergamos. Mas eu quero que você coloque a mão no teu coração
E fale assim: Senhor, me ajuda a continuar crendo, me ajuda a continuar semeando, porque os meus olhos não estão vendo, mas eu sinto que existe algo para mim. Eu sinto que existe algo para essa cidade. Eu sinto que existe algo para minha casa. Eu sinto que existe algo da tua parte para esse tempo, e eu quero continuar crendo, e eu quero continuar semeando. E eu quero profetizar essa noite que o Espírito Santo de Deus, esse que nós temos clamado por sabedoria, que Ele nos auxilie em tudo, que Ele nos auxilie num tempo como esse que estamos vivendo, para que nós possamos estar semeando e crescendo. Eu creio que nessa noite, aquilo que o Senhor está fazendo em nós é nos alinhando. Eu creio que o Senhor nos chamou, nos convocou, nos ajuntou aqui, para que as emoções saiam do controle das nossas vidas, para que nós possamos de fato depositar nele e somente nele a nossa confiança. O que nós precisamos, igreja, nesse tempo, não é andar para a direita e nem para a esquerda, é continuar caminhando, porque nós ouviremos uma voz nos mostrando o caminho certo. O que nós precisamos nesse tempo é continuar confiando e obedecendo, porque a voz do Senhor irá nos direcionar. Nós não estamos sozinhos. Fala para o teu coração: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, o Senhor é comigo. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui para aumentar a tua esperança, que o Senhor possa fazer algo brotar dentro de você nessa noite. Eu profetizo a tua esperança sendo retornada, a tua alegria, a tua paz, que venha sobre você e seja ativado um novo nível de ousadia para viver coisas que vocês ainda não viveram, para experimentar coisas que vocês ainda não experimentaram. Sejam ativados na fé de vocês, para que o relacionamento com Deus volte a ser a tua prioridade, para que você volte a buscá-lo e a desejá-lo, para que você seja acordado na madrugada, para se alimentar da palavra e para ouvir essa voz que vai te mostrar o caminho. Oh, rabaxere cantalarabaçô. Ah, Pai, é dessa voz que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Não precisamos do nosso coração enganoso querendo nos mostrar o caminho. Então, como igreja, nós declaramos: chega de medo, chega de ansiedade, chega de paralisia. Nós, em nome de Jesus, damos um basta a toda dúvida, a toda tentativa de controle, a toda depressão, a tudo aquilo que tem nos afastado como filhos, adultos e maduros daquilo que o Senhor tem para nós. E nós profetizamos essa noite algo acontecendo no teu interior, algo acontecendo no teu interior, um milagre que os olhos não estarão vendo, mas que você estará sentindo no teu interior. E em breve, aí sim, os teus olhos poderão ver. Onde estão aqueles que têm sido chacoalhados para continuar a semear na adversidade, para continuar caminhando, para continuar confiando, para continuar fazendo a sua parte? Onde estão vocês? Porque se vocês estão aqui nessa igreja, assim como eu te convido, fica de pé e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu sou filho maduro, eu sou filha madura, e eu entendi o teu recado, e eu vou permanecer, e eu vou avançar, porque é a tua voz que me guia, e é dessa voz que eu preciso. Eu não preciso de boas notícias do mundo. Eu não preciso das estatísticas políticas e nem econômicas. Eu
esteja no Senhor. Eu preciso que Ele me direcione. Eu preciso que Ele me mostre o caminho. Porque é nele que está a minha satisfação. É nele que está a minha real identidade. E é nele que está o meu futuro. O bom futuro do Senhor para nós, igreja, está nele. Está nele. Está nele. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse recado. Eu creio que veio do céu sobre nós para vivermos um alinhamento nessa noite, em todos os sentidos e em todas as áreas. Te louvamos e te agradecemos. Nós reforçamos a nossa aliança contigo. Numa noite como essa, numa noite de ceia, nós reforçamos o nosso compromisso contigo e sobre aquilo que viveremos. Faz a tua oração. Faz a tua oração, abre a tua boca e fala com Ele do seu jeito. Se compromete com o Senhor de um jeito que talvez você ainda não se comprometeu até aqui. E fala: Senhor, eu vou continuar avançando. Eu vou continuar avançando porque eu creio no Senhor e nas tuas promessas. E o teu reino vai continuar avançando. E o teu reino será estabelecido nessa cidade, na minha casa e no meu coração. Porque eu reforço a minha aliança contigo. Em nome de Jesus. É o Senhor que dá o crescimento, igreja. O Senhor, Ele não perdeu o controle de nada. De nada. A igreja é dele, o reino é dele, os planos são dele. E na confiança que temos nele, nós viveremos tudo que Ele tem. Em nome de Jesus. Aleluia.